Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre Teorema de Pitágoras. Para falarmos de Teorema de Pitágoras, eu preciso relembrar triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que é formado por duas retas perpendiculares. E entre essas retas perpendiculares existe um ângulo reto. O ângulo reto fica aqui, é o ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, eu tenho aqui, no que eu desenhei, os elementos A, B e C. Observe que o A fica em frente ao ângulo reto, então eu chamo de hipotenusa. Os lados que formam o ângulo reto eu chamo de catetos, então B e C são os meus catetos. Sendo assim, no meu triângulo retângulo eu tenho hipotenusa e catetos. Para o Teorema de Pitágoras, diz o seguinte, que o quadrado da medida dessa hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Então, o teorema é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sabemos que, se B, C e A forem respectivamente as medidas dos catetos, então B e C catetos, e A a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, então é válido o Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Triângulos retângulos são chamados de triângulos pitagóricos quando as medidas de seus lados forem números inteiros. Por exemplo, podemos tomar os triângulos as seguintes medidas. Então, com os triângulos que temos com as seguintes medidas, nós iremos verificar se podem ser chamados de pitagóricos. Eu tenho aqui 3, 4 e 5, são as medidas de um triângulo. O maior lado é sempre a hipotenusa. Então, vou utilizar o Teorema de Pitágoras para ver se eu posso classificá-lo como sendo triângulo pitagórico. Vamos pegar o maior lado, hipotenusa, que é 5 ao quadrado, e vamos pegar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Então, esses dois aqui também vai ter que dar 25. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho 9 mais 16, que vai ser igual a 25. Então, 25 igual a 25. Então, foi provado através do Teorema de Pitágoras, tá? 5 foi a nossa hipotenusa, 3 e 4 foram os nossos catetos. Houve uma igualdade. Exemplo B, 6, 8 e 10. Maior lado, 10, então vai ser a nossa hipotenusa. Então, 10 ao quadrado tem que ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 36 mais 64 tem que ser igual a 100. 36 mais 64 realmente é igual a 100. Então, 100 igual a 100 foi válido o Teorema de Pitágoras. Então, essas medidas pertencem a um triângulo pitagórico. 5, 12 e 13. 13 é a nossa hipotenusa, que é o maior lado. 13 ao quadrado. Igual aos catetos, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144, 169, que é igual a 13 ao quadrado, que realmente é 169. Então, aqui nós temos 3 exemplos de triângulos pitagóricos. Outros exemplos. Nós agora iremos determinar o valor de um dos lados do triângulo retângulo. Para isso, faremos uso do Teorema de Pitágoras. Observe que nesse exemplo A, eu tenho 9, 12 x, onde 9 e 12 são os lados que formam o ângulo reto. Então, eu digo que são os meus catetos, 9 e 12. E o x está em frente ao ângulo reto, então eu chamo de hipotenusa. Vou utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir essa medida x da hipotenusa. Substituindo no teorema, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ficaremos com x ao quadrado igual a, quem é o nosso B? 9. Então, vamos ficar com 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Sendo que aqui, como não foram dados os vértices, se você invertesse e colocasse 12 ao quadrado aqui e 9 ao quadrado aqui, não faria diferença nenhuma, porque a adição é comutativa. X ao quadrado igual 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144. 81 mais 144, 225. Operação inversa da potenciação é a radiciação, então faremos x igual mais ou menos raiz quadrada de 225, x igual a mais ou menos 15. Temos que tomar cuidado, porque x é a medida do lado de uma figura.
Se x é a medida de um lado, eu não posso considerar sendo valor negativo. Para isso, então, eu considero como resposta somente essa medida x positiva. Então, eu vou dizer que x é igual a 15. O lado desse triângulo, o qual foi chamado de x, vale 15. Próximo, exemplo B. Nesse exemplo B, eu tenho como medidas 8, 10 e x. Observe que aqui temos um ângulo reto. E quem está em frente a ele, eu digo que é a minha hipotenusa. Sendo assim, a hipotenusa é o 10. Se a hipotenusa é o 10, os lados que sobraram, eu chamo de catetos. Então, nesse caso, esse x que queremos descobrir está ocupando a posição de cateto. Substituindo no teorema de Pitágoras, hipotenusa, 10. 10 ao quadrado. Igual catetos, 8 e x. Então, ficaremos com 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64, mais x ao quadrado. Vamos passar o 64 para o primeiro membro. Quando ele mudar para o primeiro membro, ele é positivo, ele passará a negativo. Então, ficarei com 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 100 menos 64, 36, e isso é igual a x ao quadrado. Iremos agora fazer a operação inversa da potenciação. Operação inversa da potenciação é a radiciação. Faremos a raiz quadrada de 36. Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. X igual a mais ou menos 6. Voltando à mesma situação anterior. Esse x é o lado do meu triângulo, então não devo considerar a parte negativa. Sendo assim, a resposta para o meu valor de x é a parte positiva, eu digo que x igual a 6. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.